Sejam bem-vindos ao Altos Papos, um programa onde a gente conversa sobre autismo. Hoje eu tenho uma convidada super especial, doutora Michele Zaira, psiquiatra com especialização em autismo pela UFMG e atualmente ela faz mestrado em psicologia também pela UFMG. Hoje nós vamos falar sobre os sinais do autismo, o que os pais devem observar, o que as escolas devem observar. Então vai ser um assunto, uma conversa bem interativa, bem informativa sobre os sinais no autismo. Doutora Michele, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, porque a gente conseguiu encaixar essa agenda. Então, eu queria que você explicasse para a gente de uma forma bem simplificada o que é o autismo, porque a gente tem falado muito sobre o autismo, aumentou bastante essa discussão em relação ao transtorno do espectro autista, mas de uma forma muito simples, o que é o autismo? Primeiro, o que é o autismo? O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Não é uma doença, mas é como se fosse uma doença. Quando o autismo surge, a criança ela deixa de aprender algumas coisas porque ela precisa de mais estímulo do que outras crianças para poder aprender determinadas coisas, e aí ela vai ficando com falhas, ela vai crescendo com falhas de aprendizado, de fala, de interação motora. Às vezes ela fica apegada a alguns hábitos, algumas manias, apegadas a alguns objetos, e com o passar do tempo ela vai crescendo, e se ela não for estimulada, ela não vai dar conta de ser inserida na sociedade, na escola, de frequentar os ambientes, de ter uma vida com funcionalidade. Não com normalidade, eu não acredito em normalidade. Eu acho que de médico e louco todo mundo tem um pouco, então não tem ninguém normal, mas também não é todo mundo doente, não. Então a gente tem que saber distinguir o que é patológico e o que não é. Então a primeira coisa que eu vou falar é o que é transtorno. Na psiquiatria, a gente não usa doenças, a gente usa transtornos. Porque o transtorno ele é uma alteração que pode ser psíquica no cérebro, que pode ser uma alteração biológica, que tem uma reverberação no cérebro, por exemplo, uma hipotiroidismo, hipertiroidismo. Mas o transtorno ele é uma disfunção, ele é uma dificuldade de conviver, de viver, de trabalhar, de fazer tudo, em pelo menos 3 ambientes. Então, na escola, no trabalho, em casa, na faculdade, na rua, na vizinhança. Então, quando a pessoa tem um transtorno psiquiátrico, ela não tem um problema só na escola. Ela tem que ter um problema na escola, na igreja que ela frequenta, no supermercado que ela vai, em casa com a família, na casa dos amigos. Quando as pessoas estão falando agora, eu sou autista porque eu sou apegada e não gosto de sair de casa. Tá, é só isso que você tem? Então, isso não é um déficit, isso não é um transtorno, isso não está te causando prejuízo. O transtorno, ele causa prejuízo. As pessoas deixam de fazer o que as pessoas da mesma idade estão fazendo. Elas deixam de casar, deixam de namorar, deixam de estudar, deixam de ter as oportunidades que as outras pessoas têm na mesma idade. Então, isso é um transtorno. Você entendeu? Assim? Entendi. Não é. Eu sei que você é médica, você é a mais técnica, mas vai dar tudo certo. O autismo é um atraso no desenvolvimento? Ou seja, é um atraso e precisa apresentar dificuldades em mais de uma área, é isso? O autismo, ele é um transtorno. Então, já começa que é uma disfunção em alguma coisa. Uhum. Ele pode se apresentar como atraso da fala. A criança com 1 ano, ela tem que estar falando de 5 a 10 palavras, ela não fala. Aos 2 anos, ela tem que estar falando pelo menos... Algumas palavras. Não, mais. Com 2 anos, a criança tem que estar falando 300 palavras, de 200 a 300 palavras. Com 2 anos, ela não fala de 200 a 300 palavras. Com 36 meses, que são 3 anos, ela tem que estar entre 900 e 1.000 palavras e tem que estar fazendo frases entre 3 e 4 palavras com verbo e aprendendo a xingar e a manifestar suas vontades. Ela não tem esse desenvolvimento de linguagem, isso é um atraso. Aí esse atraso, se ele vem junto com outras questões de falta de interação social, de olhar no olho, de apontar aquilo que eu quero ver, com apego à rotina, dificuldade de mudança, com estereotipias motoras, aí vem um combo de coisas, a gente vai chamar esse transtorno do neurodesenvolvimento de autismo. Vai ser um atraso da fala. Sem esses florimentos, sem isso, a gente vai chamar de outros transtornos. Porque na infância não tem só o autismo como transtorno, a gente tem vários transtornos na infância e por isso que é importante procurar um especialista em criança.
não somente autismo, mas em criança, para poder saber se a criança tem ou não algum transtorno que justifique intervenção. Então, vamos começar a falar da fala, então. A gente percebe que é uma preocupação da mãe, é o principal sinal de autismo? É a primeira coisa que a mãe deve observar, é a fala? É a fala e a interação social, o olhar. É aquela criança que chama, é aquela criança que com 9 meses, ela aponta, ela dá, a pessoa está comendo na frente dela, ela está olhando assim, está imitando com a boca. Então, tem a imitação social e tem a reciprocidade. Se eu faço cara de triste, de dor, a criança ela vai olhar assim, vai olhar o ambiente, vai ficar fazendo cara de triste, de dor, vai ficar imitando. Então, isso é a sociocomunicação do autismo, é isso. Isso é o ponto central do desenvolvimento, para a gente diagnosticar o transtorno do autismo. E eu estou frisando muito isso porque tem crianças que não têm atraso de fala, têm um ótimo desenvolvimento de fala, são mini adultos na fala e nos conhecimentos de tópicos específicos, mas que não olha no olho, que não aponta, que não interage, que não brinca, que brinca com as outras crianças, mas brinca sozinho, só está envolvida com seus objetos, com suas coisas, falando sozinha, com estereotipias, com hábitos repetitivos, mas não teve o atraso da fala, que é o autista, o antigo Asperger, que hoje a gente não classifica mais como autista clássico ou Asperger, a gente usa outros critérios para classificação. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre os critérios. Então, simplificando, o autismo é o atraso no neurodesenvolvimento, que traz dificuldade em algumas áreas da pessoa. Então, vamos dividir. Traz dificuldade na comunicação, na interação e no comportamento. Na comunicação, o sinal principal é o atraso da fala. O que mais na comunicação? Aí depois a gente vai dividir em bloquinhos. Na comunicação, o que é que a mãe precisa observar? O atraso da fala. Então, a comunicação não é só o atraso da fala. A comunicação é a interação e a sócio-reciprocidade. É a imitação. Eu posso não usar palavras, mas se eu te imito, eu estou me comunicando com você. Se eu falo, eu estou comunicando com você. Então, a comunicação é aquela criança que é apática ou que chora demais, que não exige. Criança, gente, tem que exigir. Se você quer ter um filho, você tem que saber que você vai ter pelo menos 4 anos de trabalho. Menino exige atenção, ele repete o nome o tempo todo, ele quer as coisas o tempo todo. Você não tem mais paz. É aquela coisa a da mãe que padece no paraíso. Criança que é muito calma, muito tranquila, muito quietinha, alguma coisa tem. Ela não está sendo estimulada para ela dar uma resposta. Uma coisa que me preocupa muito hoje é o uso de tela em crianças com menos de 4 anos. Quando a gente dá a tela para a criança, a gente está tirando a oportunidade de desenvolvimento. Não é que a tela causa autismo. A tela ela causa atraso no desenvolvimento de uma forma geral. Tem estudos mostrando que crianças que tiveram acesso à tela muito cedo, muito precoce que eu falo antes dos 4 anos de idade, quando elas chegaram aos 4 anos de idade com crianças que não tiveram, elas estavam aquém, o vocabulário estava aquém, o vocabulário ele não era igual. Ou seja, você tirou a oportunidade de desenvolvimento de vocabulário, de interação social de uma criança quando você ofereceu para ela uma tela. Então, a tela não causa autismo, tem que deixar isso bem claro. Ela causa atraso no desenvolvimento de forma global. A gente vai falar depois de comportamento e de interação. Em relação às telas, a gente vem de um período pós-pandemia, em que a gente tem adultos viciados em tela e crianças mais ainda. Esse vício nas telas, esse atraso de desenvolvimento por causa das telas, prejudica no momento da avaliação com o médico no consultório? Vocês pode responder como psiquiatra. Isso tudo prejudica, você confunde os sinais? Confunde sim, porque no pós-pandemia ocorreu muito de atender crianças que estavam com atrasos nos marcos do desenvolvimento e que tinha a questão da tela. E aí, a gente estava na pandemia, não tinha o que oferecer, então eu não estou julgando, a mãe fez o que ela tinha que fazer naquele momento. Mas aí, a partir do momento que eu orientei as mães a tirar a tela e as mães começaram a estimular, em 6 meses eu tive crianças que tinham suspeita e elas parearam com o desenvolvimento.
E eu tenho esses casos lá no ambulatório. É muito claro, quando você tira o que está impedindo a progressão do desenvolvimento e você dá os estímulos adequados do ambiente, a criança ela progride, ela desenvolve. E aí, quando se retirou, quando se fez tudo que a gente pediu, que a gente orientou de estimulação, de não ter acesso à tela, a criança pareou. Em 6 meses ela ficou igualzinha todas as crianças da mesma idade. Agora, aquelas crianças que tinham algum atraso, algum transtorno, elas não parearam, elas persistiram no desenvolvimento com o atraso, mesmo com a estimulação. Que é isso que a gente faz a diferença do diagnóstico. Às vezes o paciente está tão parecido com o que é esperado para a idade, mas tem alguma coisa, você percebe qualitativamente uma diferença na interação social. Eu prefiro não dar o diagnóstico, acompanhar, fazer toda a avaliação, estimulação, orientação e acompanhar por pelo menos 1 ano para poder fechar diagnóstico ou não. Então, geralmente, eu tenho paciente que na primeira consulta eu faço diagnóstico com facilidade e tem paciente que eu demoro 1 ano para fechar. E eu sempre falo com as mães, quanto mais a gente demora para fechar, melhor porque significa que é de alto nível de funcionamento. Não vai ter tantos déficits, não vai precisar de tanto suporte. Uhum. Mas eu sei que é angustiante para as mães. Infelizmente, mas a medicina é isso, a medicina não é certeza, né? Sim. A gente comentou sobre os sinais na comunicação. Você misturou um pouco com a interação social. Não, né? eu não misturei. Os dois andam juntos. Os dois andam juntos. A psicopatologia, é importante frisar, a criança ela é um ser inteiro, ela não é dividida, ela não é igual no livro, na internet. Tem que apresentar isso, 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 isso. É tudo junto e misturado ao mesmo tempo. Então, a socio-reciprocidade, a comunicação, a interação social, elas estão juntas. Elas são as duas juntas que a gente tem que avaliar ao mesmo tempo. Se alguém consegue separar a criança, fazer um planozinho cartesiano e separar ela bonitinho, aí eu já desconfio, não está fazendo a avaliação adequada. Entendi. Em relação ao comportamento, que eu acho que o primeiro sinal que as mães preocupam mais é a fala. E a reclamação maior é o comportamento. Então, o que observar na criança em relação ao comportamento e a partir de que idade, né? Porque você pode observar um comportamento diferenciado desde bebê, é isso? Geralmente, então, a criança, em torno dos 6 meses, ela já começa a ter o sorriso social, o interesse, o balbucio, a interação com o olhar. Aí, com os 9 meses, ela já tem que apontar, ela já tem que estar balbuciando. Com 1 ano, ela tem que falar pelo menos 5 palavras, ela já tem que estar tentando apontar, tentando conseguir as coisas. Aí, com 18 meses, também ela tem os sinais da comunicação e do comportamento que ela já tem que estar apresentando. O que acontece é que quando é o primeiro filho, geralmente as mães demoram mais porque elas não sabiam, não tinham visto como era um desenvolvimento adequado ou esperado para a idade. Mas quando não é o primeiro filho e a mãe já chega falando, olha, meu filho é diferente dos outros, aí eu olho e percebo que realmente o comportamento é diferente. Porque, às vezes, o comportamento, o que leva a criança para o consultório do psiquiatra é o comportamento de hiperatividade e as estereotipias e a repetição e o apego à mesmice, que é o que constrange socialmente, impede a família de sair. Às vezes a mãe vai no shopping ou no supermercado, a criança se joga porque teve alguma mudança na rotina, teve alguma questão da inflexibilidade cognitiva que a criança não aceita, e aí dá aquele floreio, que salta aos olhos. Então, essas crianças, elas chegam mais rapidamente do que as crianças que têm um comportamento mais passivo, mas que elas têm um comportamento que é um pouco diferenciado das outras crianças. Às vezes é uma criança que fica brincando sozinha, fica rodando a rodinha, não brinca com funcionalidade com os brinquedos, mas não dá trabalho, não grita, não é barulhento, você leva ela para qualquer lugar, ela não dá trabalho. Quando chega na escola, que a professora percebe que a criança não está interagindo, não está brincando, tem mudanças de rotina, na escola às vezes cai suco no outro, aí a criança começa a dar problema, que a escola vai falar para a mãe, e às vezes a mãe fala, mas aquela escola é muito chata, porque meu filho nunca deu problema. Não é que ele nunca deu problema, é porque ele não tinha sido colocado num ambiente que era diverso ou desafiador para ele poder manifestar que ele estava incomodado, porque o ambiente em casa estava ótimo, estava perfeito. Entendi. Eu acho que essa dúvida que a gente fica em relação ao autista é porque são características muito específicas e são características diferentes para os níveis. Então, como você falou, tem criança muito agitada, e aí você deve observar o comportamento, e tem criança muito quieta. É isso. Tem criança que não dá trabalho. Por isso que cada um é único, é diferente. E, esses dias eu estava nesses grupos de WhatsApp de médico,
tem o autismo com hipersociabilidade. Aquele caso que tem autismo, porque tem estereotipia, tem apego, a mesmice, tem flexibilidade, mas é extremamente sociável, extremamente dócil, abraça todo mundo, quer beijar todo mundo. Aí você tem que ficar mais preocupado com maior atenção por precaução de sofrer abuso. Existe também o autismo com a hipersociabilidade, que na síndrome do cromossoma 7. Não é cromossoma 7, não. Uma síndrome genética, síndrome de Williams, agora eu lembrei. É na síndrome de Williams que tem isso. Essas características podem vir juntas, a hipersociabilidade com o autismo. Então, cada caso é um caso, é único, é diferente, e a gente tem que ter conhecimento, técnica e experiência para poder avaliar. Não é olhar e falar, é diferente, é autista. Está muito banalizado o diagnóstico. A minha preocupação e a minha intenção hoje é deixar claro aqui para vocês que não banalizem o diagnóstico. Vamos ter mais cuidado com a questão do diagnóstico, porque quando a gente banaliza, o que está acontecendo é que estão sendo perdidos direitos adquiridos com muita luta, com muita dificuldade. A gente não pode achar que autismo não é nada. Autismo é uma coisa, é um transtorno. Se é um transtorno, a gente precisa de dar apoio e condições adequadas para as pessoas superarem as barreiras. Não é banalizar diagnóstico. Você comentou que você pode dar o diagnóstico em um dia ou em um ano. Então, considerando os níveis de autismo, porque eu imagino que tem nível que é mais fácil, entre aspas, tem nível que vai demorar mais. Então, considerando nível 1, nível 2 e nível 3, qual que é essa dificuldade de dar ou não o diagnóstico? Vamos falar um pouquinho de classificação. A classificação de níveis, ela vem de um livro chamado DSM, que foi a organização, foi a Associação Americana de Psiquiatria dos Estados Unidos que criou esse livro. Ele é um livro que tem todos os diagnósticos psiquiátricos que é usado nos Estados Unidos. Teve a versão 1, 2, 3, 4, agora a gente está na versão 5. Então, esse é o DSM-5. O DSM-5, ele vem com essa proposta de classificar por nível de suporte. Se a pessoa precisa de muito suporte, pouco suporte ou quase nenhum suporte. Essa classificação que está descrita no DSM. A CID, que é a Classificação Internacional de Doença, que é da Organização Mundial de Saúde, faz no CID-10, que é a 10ª edição, eles colocavam de uma classificação diferente. Aí eles fizeram a versão 11. E na versão 11, tirou-se a síndrome de Asperger, tirou a síndrome de Rett, o transtorno desintegrativo da infância e colocou o autismo nível 1, 2 e 3. O que acontece com... E passou a chamar transtorno do espectro autista. Passou a chamar transtorno do espectro autista, porque foi no DSM que mudou. E aí a CID-11 acompanhou o DSM-5. Essa é uma proposta da Organização Mundial de Saúde baseada na Classificação Internacional de Funcionalidade, CIF, que é um livro que foi a Organização Mundial de Saúde que criou, que seria você avaliar quais são as barreiras e quais são as questões biopsicossociais para você poder falar que é uma doença ou não. Então, quando você tem o nível 1, você tem que avaliar quais são as dificuldades que a pessoa tem para que ela tem que dar conta de superar essas barreiras. O nível 1 de suporte, ele é um pouco controverso. Do ponto de vista da neuropediatria, a gente vai... Da neuropediatria não, da neurociências. A gente tem que pensar que a criança está em desenvolvimento. Então, aos 4 anos, ela tem que ter desenvolvido a fala. Se ela não desenvolveu a fala, a gente vai classificá-la como nível 2, porque ela vai precisar de suporte para poder comunicar. E aí, até os 6 anos, ela tem que ter desenvolvido algumas outras habilidades, que aí a gente vai classificar se ela vai ser nível 2 ou nível 3. Aí tem até os 18 anos também que ela tem que ter desenvolvido algumas questões. Então, quando a gente... não dá para a gente falar que uma criança com menos de 6 anos é nível 1 de suporte. Nenhum paciente meu com 6 anos é nível 1 de suporte, por mais avanço ou menos atraso no desenvolvimento que ele tenha. Porque você não pode deixar uma criança sozinha com 6 anos de idade. Então, ele precisa de suporte, pelo menos, para ser supervisionado. Eu sempre falo isso para as mães, porque parece que é um orgulho. Meu filho é nível 1. Assim, não dá para a gente avaliar. É uma questão dinâmica. A gente tem que estar acompanhando o crescimento e o desenvolvimento da criança para saber se ela está crescendo de forma adequada. Aos 6 anos, entre 6 e 8 anos, ela tem que desenvolver a habilidade de alfabetização.
Tem criança que não desenvolve a alfabetização, mas não porque ela não dá conta, porque ela tem dislexia. Então, você tem que usar uma outra técnica. Então, é muito simplicista falar nível 1, 2 e 3 na primeira consulta. Você tem que acompanhar, se for um menor de 6 anos, é nível 1, 3, porque é nível 3, a criança precisa de supervisão. Entendeu? Então, entendi. Então, essa divisão de níveis está relacionada à dificuldade que a criança vai apresentar ao paciente, naquele momento da avaliação, apresenta. Eu posso ter nesse momento uma avaliação, eu posso avaliar um adulto nesse momento e falar que ele é nível 1. Ou eu posso avaliar um adulto daqui 3 meses e falar que ele está em nível 2. Então, é naquele momento da avaliação que eu vou falar o nível de suporte que ele precisa. É muito comum os autistas nível 1, na reavaliação de funcionalidade, a gente vê que não é nível 1, é nível 2, se bobear 3. Porque não tolera barulho, não dá conta de se comunicar de forma efetiva, não dá conta de manter a execução de tarefa naquele trabalho, vai precisar de uma pessoa para intermediar as relações, vai precisar de várias adaptações no ambiente. Que nível 1 é esse que não precisa de quase suporte nenhum? Entendeu? Então, assim, a gente tem que avaliar a funcionalidade dentro dessa questão. Mas aí a gente divide como assim, o nível 1 é o que a mãe precisa, a criança, no caso, precisa de menos suporte. Uhum. Então, é a criança que vai para a escola, que tem professor de apoio ou não. Se ela é nível 1, ela não precisa de professor, ela precisa de mediador. Entendeu? Sim, entendi. Precisa de mediador na escola, mas eu estou falando em relação às características. Aí, o nível 2, de 1 para 2, o 2 já tem menos facilidade na comunicação. A comunicação não é efetiva. Uhum. Então, por mais que ele fale, que ele execute frase, elas são frases sem funcionalidade. Ele não dá conta de falar que ele está com dor de barriga, que ele está com febre, que ele está com fome. E a falta de comunicação que leva aos comportamentos agressivos, aos comportamentos disruptivos no autismo. Então, comparando o nível 1 com o nível 2 com o nível 3, quais são as características mais marcantes no nível 3? Porque o nível 3, geralmente, ele vem junto com uma comorbidade. Ou ele vem junto... O nível 3 é o que vem com as comorbidades mais graves, que prejudicam o desenvolvimento e a independência. Que vem com retardo mental. É retardo mental que está escrito na CID, tá, gente? Na CID-11 agora vai ser transtorno do desenvolvimento intelectual. E no Brasil a gente está usando a CID-10, então eu vou usar os termos técnicos da CID-10. A CID-11 ela vai entrar em vigor no Brasil só em 2027, que foi uma notificação que o Ministério da Saúde falou para a gente agora esse mês de janeiro, só para vocês já saberem. Mas o que acontece? O nível 3, ele precisa de muito suporte. O nível 3 é aquela criança que ele precisa de um auxiliar o tempo todo, porque ele não dá conta de limpar o bumbum sozinho, ele não dá conta de comer sozinho, ele não dá conta de fazer nada sozinho. Criança, adolescente, adulto. Então, por que ele não dá conta se foi oferecido todo o tratamento? Provavelmente porque tem uma comorbidade genética, alguma doença que impediu o progresso, alguma doença degenerativa, epilepsia. E aí vem as comorbidades que tem no autismo. Graves, né? Então, o nível 3, que é onde tem mais comorbidade, e que a criança, no caso, o autista, precisa de mais suporte, é o que, entre aspas, é mais fácil dar o diagnóstico? É o mais fácil de dar o diagnóstico, porque ele não está acompanhando o desenvolvimento, mesmo você fornecendo todas as ferramentas, toda a estimulação. O menino vai 3 vezes por semana na terapia, fica 1 hora na terapia, 3 horas por semana, faz as 10 horas por semana que a gente pede nos relatórios, e ele está tendo um progresso muito devagar. Mas, então já que ele não vai progredir bem, então não vou manter as 10 horas. Não, você tem que manter as 10 horas, porque eu não sei como é que ele vai responder no futuro. E a gente tem que manter, sim, a nossa obrigação como sociedade dar todas as oportunidades que a criança tem. Que a gente pode dar para ela ser um adulto independente. Se ela vai ser um adulto independente ou não, não sei. Mas a nossa obrigação é dar, sim, tudo aquilo que a gente tem como dar. A gente não pode dar aquilo que a gente não tem, mas se a gente tem para dar, a gente tem que dar, sim. Pergunta coletiva. Colocar todas essas características de crianças, colocar todas essas características específicas dentro de um único pacote, que hoje chamamos de transtorno do espectro autista, foi bom ou não? Ou isso está confundindo muito? Então, é uma pergunta polêmica. Sim. E eu não sei se eu não vou responder como médica. Eu sou fisioterapeuta, para quem não sabe, tá, gente? Eu sou fisioterapeuta, depois eu fiz medicina e fiz psiquiatria. Eu vou responder isso como fisioterapeuta. Eu acho que foi ruim, porque você tirou o nível de suporte para quem precisa. Entendeu? Porque você colocou todo mundo no mesmo pacote.
O nível 1, então, é igual ao nível 3, bacana. O nível 1 não precisa de quase suporte nenhum, não precisa de terapia nenhuma, então eu, plano de saúde, vou deixar de dar as terapias que são necessárias, porque o nível 1 e o nível 3 são iguais. Para mim é interessante falar que eles são iguais, porque eu sou plano de saúde, eu quero ganhar dinheiro, eu não quero gastar. Então, eu estou falando como fisioterapeuta, não como médico. Sim, mas eu também concordo com você, porque quando a gente fala, é o que eu acho que começou a frase do, mas ele não tem cara de autista. Ah, meu filho é autista, mas ele não tem cara de autista. Porque para uns, o autista é aquele inteligente, focado, é quase nerd. E para outros, o autismo, na cabeça das pessoas, o autismo é aquele que está quase, ou se não, acorrentado na beirada da cama, que são os de nível 3 de suporte. Então, quando a gente fala sobre autismo, muitas pessoas ainda confundem. Por que que o meu filho tem essa característica e o filho da vizinha de outra característica também é autista? Né? O meu filho, Gabriel, já está com 19 e ele é nível 1 de suporte e é muito funcional. E na escola ele tinha essa dificuldade, porque tinha outra criança que dependia mais da professora e ele falava, eu não sou autista, ele que é autista, eu não sou. Porque ele percebia essas diferenças. E eu acho que, conversando com outras mães na comunidade, né, que a gente participa de grupos, né, de mães, acontece muito isso. A mãe do nível 3, ela fica mais recuada. A criança dá muito mais trabalho. A mãe de nível 2 e 1 é como se fosse mais leve tratar aquela criança. Então, eu acho que gera muita confusão por conta das características. Então, no ambulatório, eu trabalho em 2 ambulatórios SUS, com criança e adolescente. No ambulatório, eu tenho preferência por atender casos graves. No consultório particular também eu atendo casos graves. No ambulatório, eu marco os pacientes, as crianças e adolescentes, principalmente adolescente, gente, que adolescente autista também dá trabalho igual adolescente neurotípico. Eu marco nos horários próximos, porque elas chegam, e aí eu atraso um pouquinho, e aí elas ficam trocando figurinha. E aí, uma mãe que acha que está sofrendo muito porque o filho dela está numa condição de comportamento muito difícil, junto com outra mãe, primeira coisa, elas veem que elas não estão sozinhas. Então, elas não estão pagando nenhum pecado, nada disso. Então, elas estão numa condição lá que elas estão precisando. E aí, uma apoia a outra. E aí, uma conforta a outra e uma dá dica para a outra de como melhorar a situação. E elas falam de remédio, de dica de lugar para ir, de onde ninguém fica olhando, de parente, de não sei o quê, de sítio para alugar. Então, é muito bacana a gente tentar aproximar as pessoas que estão vivenciando as mesmas situações, até mesmo para elas entenderem que é uma condição momentânea, que vai melhorar. Eu sempre acredito na melhora, vai melhorar. Se a gente está fazendo tudo certinho, vai melhorar, tem que melhorar, a adolescência vai melhorar, vai passar. A adolescência vai passar, viu, gente? Tenha fé, vai passar. Não é? Não passou? Não foi bom? O meu já está trabalhando. Graças a Deus. Mas a adolescência é difícil. E ela vai passar. Então, a gente tem que trocar figurinha e ter a questão do pertencimento, de entender que eu pertenço a algum lugar, que outras pessoas estão vivenciando o mesmo que eu vivenciei e que eu vou superar aquilo. E se você está precisando de ajuda, mãe, peça, fale com o médico do seu filho, peça, não pense em fazer besteira, procura ajuda, a gente precisa saber pedir ajuda. Independente do trabalho que o filho está dando naquele momento. Uhum. Agora eu vou te perguntar uma coisa, em relação aos critérios de diagnóstico, você comentou que precisa afetar todas essas áreas, né? Mais de uma área na vida. Mas essa quantidade de diagnóstico nível 1 de suporte, imagino eu, para adultos. Você não acha que fica um pouco romantizada essa coisa de hoje todo mundo é autista? Então, isso é uma polêmica. Eu tenho certeza que tem uma grande parte desses novos diagnósticos que são diagnósticos errados, diagnósticos baseados em avaliação neuropsicológica rápida, checklist, respondendo checklist alternativa de teste, sem avaliação qualitativa da vida da pessoa e sem levar em consideração o transtorno, a disfunção em 3 ambientes na vida. E para ser autista, para você ter o diagnóstico de autista, você tem que preencher alguns critérios, são pelo menos 3 ou 2 critérios em cada área, são 5 áreas. Então, a gente tem que fazer isso. Se você preenche todos os critérios, mas você não tem as alterações de comportamento, tem um outro diagnóstico que chama transtorno de comunicação apragmática. Então, assim, está muito banalizado o diagnóstico de autismo. Autismo não é uma coisa fácil. Quem é autista nível 1 e que está nas redes sociais descreve de forma muito detalhada quais são os obstáculos ao longo da vida.
Eu gosto muito de acompanhar a autista nível 2. Tem algumas autistas meninas nível 2 que usam comunicação alternativa e que é muito bacana você avaliar como que elas estão dando conta de se virar e o nível de mediação, de suporte que precisa. E também tem um nível 3, que é bacana se acompanhar a família nível 3 também, porque é para desromantizar que são anjos. Não são anjos, são pessoas, eles vão crescer, eles vão ter desejos, eles vão ter confrontos com os pais. Então, a gente tem que tirar esse romance, essa banalização de internet, de Instagram. Não, as coisas não são fáceis, não, é difícil, é doloroso. Porque eu acho que tem aparecido mais, principalmente no YouTube, uma galera nível 1 de suporte que conversa super bem, aqueles meninos quase gênios. Então, eu sou autista. E eu acho que atrapalha a comunicação em relação ao nível 3. As mães nível 3 não saem de casa, as crianças não saem de casa. Quando aparece um vídeo, como a gente já vê muito na internet, é de menino em crise, menino amarrado, menino que está quase amarrado mesmo para não se machucar, contido. De verdade, é concorrente, é mãe que faz a divisão no quarto, né? Tem criança já adulto, né? Não criança, mas adultos mais agressivos, que podem machucar os outros da casa. Tem um vídeo de um menino que eu acompanho que eles fizeram a divisória no quarto, ele fica dali para dentro do quarto, para ele não machucar os avós. Então, eu acho que quanto mais a gente romantizar e tornar, mostrar o autista inteligente, o gênio, bacana. Só que os de nível 3, aonde que estão os de nível 3? Então, mas assim, quando eu falei para você, eu defini o conceito do transtorno, o transtorno, ele não é uma coisa fácil, ele não é uma coisa romântica, ele não é uma coisa bonita, ele tem as dificuldades, as crises, as adversidades, os contratempos. Então, se está muito bonito, se está muito legal, se está muito fácil, se está muito... Tem um termo que o povo usa agora, instagrável. Se eu posso filmar e colocar no Instagram, desconfia. Será que é autismo mesmo? Porque, pelo menos, as pessoas que eu acompanho de nível 1 de suporte na internet e as que eu conheço pessoalmente, a grande maioria eu conheço, elas têm momentos que são bem punks, assim. E é muito bacana que o nível 1, ele coloca. A gente conhece nível 1 que vai na internet e fala aquilo que está incomodando, que está doendo, e a comunidade fica incomodada. Não podia ter feito. Gente, ela é nível 1, ela tem o direito de falar. Uhum. Então, assim, se é muito televisionável, se é muito bonito, se é tudo aquilo que as pessoas querem ouvir e ver, isso é propaganda, isso é novela, isso é literatura, isso não é vida real. Autista nível 1 desse jeito não existe na televisão. A vida real é diferente. Se as mães de nível 3 aparecessem mais, mostrassem mais os seus filhos, tirassem mais de casa, mesmo dando o trabalho absurdo que dão, você acha que facilitaria mais esse entendimento? Eu acho que as crianças, elas dão trabalho porque elas foram mal manejadas. Então, é importante a gente não deixar chegar nesse nível de restrição e confinamento. Então, a gente tem que sair de casa de pequeno, ele tem que aprender a socializar, ele tem que aprender a ir nos lugares, ele tem que aprender a ir na escola, ele tem que aprender a sentar, ele tem que aprender a ir no shopping, a comer. Então, a gente não... Quanto mais isolado você fica, pior o problema fica, porque você está tirando a oportunidade do seu filho de aprender a se socializar. E aí ele vai crescer, vai ficar difícil de lidar. Então, mães de nível 3, vocês têm que sair com o filho de vocês de casa. Ah, mas ele se joga no chão, não sei o quê. E daí? Se alguém fizer alguma coisa, chama a polícia, porque isso é psicofobia. Se alguém falar alguma coisa, isso é psicofobia. Você está educando seu filho, você não está batendo. Então, você tem que socializar ele. E procura ajuda, procura uma terapeuta comportamental. Tem muitos livros, tem muitos cursos. Eu sou da primeira turma de pós-graduação de autismo do UFMG. Tenho muitos colegas, graças a Deus a gente já está na 5ª turma. Tem muitos colegas que fazem cursos online. Não são cursos caros, são cursos baratos. Fazem mentorias com os pais para ensinar a lidar com isso, porque tem várias técnicas, tem várias formas de a gente tentar lidar com isso para não chegar na agressão, não chegar no transtorno de não poder sair com o filho de casa. A gente tem que sair com os meninos, sim. Ah, mas hoje não está dando? Se hoje não dá, vamos programar para amanhã. E tem várias técnicas que a gente usa para poder sair de casa. Os meus pacientes, eles não ficam isolados. E é muito bacana quando você acompanha o paciente nível 3, que a mãe faz tudo bonitinho, e aí eu tenho uma paciente que ela viajou para Santa Catarina, lá para o Beto Carreiro. A mãe, no 2023, foi terrível. 2023 foi um ano terrível para essa família.
E aí a mãe me procurou e a gente fez os acertos de medicação com a terapeuta e tal. E aí, ao longo de 2024, melhorou muito, a ponto da mãe viajar com a menina para Beto Carreiro. Para mim, foi assim, foi o ganho, foi a minha conquista. E eu sempre reforço para a mãe, se todas as mães fossem iguais a ela, a gente estava muito bem, porque assim, tudo que eu orientava, ela falava. Era uma criança que tomava canabidiol. Eu tirei o canabidiol e passei para ela uma medicação que custa R$10 a caixa. Quando a mãe foi comprar, ela me mandou uma mensagem: doutora, é esse remédio mesmo? É muito barato. Eu falei: confia em mim, fecha o olho e vai. Vamos junto, confia em mim. E a menina está tomando medicação barata. Ela não está tomando uma só, está tomando 3, mas não é R$12.000 por mês a medicação. E assim, e tá bem, tá ótimo, tá funcional. E aí a mãe sai toda sexta-feira. Toda sexta-feira não. Uma vez por mês a mãe sai com ela. E aí a mãe dá surpresa no dia de sair, leva ela em lugares diferentes. A mãe retomou a vida, a normalidade. A mãe agora tem o prazer de sair com ela, sentar, beber um chopp enquanto ela come a batata. E as mães têm que buscar por isso. Ficar em casa isolada não vai resolver o problema. Conversar sobre autismo com psiquiatra não tem como não ser assunto polêmico. A gente já falou sobre alguns. Então vamos entrar na parte da medicação, porque conversar autismo já é polêmico. Conversar com psiquiatra, então, não tem como não ser polêmico. Sobre o uso de medicação. Todo autista precisa tomar medicação? Não é obrigatório. Não existe medicação para o autismo. No autismo, a gente trata sintomas alvos, ou se houver uma comorbidade, a gente vai tratar a comorbidade. O que são as comorbidades? A comorbidade geralmente são os outros transtornos que vêm junto com o autismo. TDAH. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, é um. A ansiedade, a fobia social, às vezes a inflexibilidade cognitiva fica parecendo um toque, mas o que é o transtorno obsessivo compulsivo, mas não é toque, é a inflexibilidade cognitiva. Então, as comorbidades, sintomas alvos e comorbidades que a gente trata. Não existe medicação para autismo. Ah, mas eu desenvolvi um produto maravilhoso com vitamina, com não sei o que, e cura autismo. Você é um excelente picareta, está vendendo picaretagem muito boa, porque não existe isso. Na ciência não existe isso. Eu posso falar porque o Conselho de Medicina me autoriza a falar isso. Não existe cura para autismo. Uhum. Então, a medicação diferenciada. Quando você fala que você coloca mães no consultório para conversar, a gente sabe que o assunto também é medicação. Em grupos de mães, o assunto é medicação. Eu até esses dias falei, a melhor coisa é grupo de mãe, a pior coisa é grupo de mãe. Porque fica assim, o meu filho toma, não vou falar o nome de medicação, toma X, o meu toma Y. Ah, mas dá que horário? Ah, mas dá que qual miligrama? E eu sempre coloco, gente, é médico que sabe. Então, mas aí, na questão da medicação, a gente vai ter também a polêmica de qual médico que está prescrevendo. O psiquiatra, ele prescreve medicação de forma diferente do neurologista e do pediatra. Por quê? Porque as formações são diferentes. Eu aprendi na psiquiatria que a criança, na psiquiatria infantil, lá no Rio de Janeiro, com Francisco Assunção e o Fábio Barbirato, que eu tenho que dar medicação durante o dia para comportamento de criança autista quando tem hiperatividade. O neurologista faz diferente de mim. Então, assim, o neurologista está errado? Não. O neurologista aprendeu na residência de neurologia como ele tinha que fazer. Eu sou psiquiatra, eu não sou neurologista. Se eu quisesse ser neurologista, eu tinha feito neurologia. Eu quero ser psiquiatra, eu gosto de psiquiatria, então eu vou prescrever do jeito que eu aprendi. Então, até quando as mães vão discutir medicações, elas têm que saber quem que é o especialista. Porque na psiquiatria, eu uso o ácido valproico, eu uso os antiepiléticos de uma forma diferente do que eu uso na neurologia. Eu uso os antipsicóticos de forma diferente do que está na bula. Na psiquiatria, existem 5 classes de medicações que a gente usa na psiquiatria. Toda a vida é uma piada de psiquiatra. Ah, só existem esses medicamentos na psiquiatria. A psiquiatria um dia vai acabar. Não, a psiquiatria não vai acabar, nem com a inteligência artificial a psiquiatria não vai acabar. Porque o psiquiatra, ele lida com gente. Eu gosto de ser psiquiatra porque eu gosto de gente. Então, além do remédio, eu tenho que saber muito bem manejar as medicações, saber sobre as medicações, efeitos colaterais, não. Mas eu tenho que ver quem é que está tomando a medicação. Então, por isso que eu sou psiquiatra, porque eu gosto de gente. Eu gosto de dar pitaco na vida dos outros, por isso que eu sou psiquiatra. Volto no assunto da medicação, não existe medicação para autismo. Então, o que vocês receitam, vocês médicos, né, são para melhorar os sintomas das comorbidades. Então, se uma criança tem TEA e tem TDAH, ele vai ser medicado para controlar os sintomas do TEA.
do TDAH? Aí vai depender. Aí a gente tem que saber. A grande maioria dos pacientes. Não é a grande maioria, não. Eu tenho pacientes específicos, autistas, que tem que usar todos os problemas que está tendo na escola não é porque é autista, é por causa do TDAH. Uhum. Aí eu tenho que usar a medicação do TDAH. Só que aí ele teve uma reação com a medicação, e aí eu tentei todos os 3 remédios que eu tinha, não tem outra medicação, eu vou ter que ir sem medicação. E aí a escola fica mandando, tenta aquele outro. Não vou dar remédio para o menino ficar quieto, sedado. Menino sedado não aprende. Eu tenho que medicar. A primeira coisa, eu tenho que saber o que ele tem para eu medicar de forma correta. Não é sair dando qualquer remédio. E aí o remédio não teve um bom efeito, a gente tenta outras classes dentro daquele transtorno. Não deu um bom efeito, a criança teve uma alergia, está intolerável, a gente vai sem remédio. Então, assim, a psiquiatria ela não se resume a remédio. Uma coisa que eu fico muito triste é que hoje em dia a grande maioria dos psiquiatras eles viraram prescritores, só prescreve, não conversa com o paciente, não avalia a dinâmica da família, não estimula as famílias a melhorarem. A gente tem que estimular as famílias a melhorarem. Todo mundo, dentro das nossas possibilidades, eu acho que a psiquiatria é isso, é você levar a pessoa a ser a melhor versão que ela pode ser. Uma vez você me disse que quanto mais a mãe reclama, mais o médico medica. Mais o médico aumenta a medicação. Uma vez você me falou isso e eu tirei as medicações do meu e ele ficou bem. Bom que você me ouviu. Eu ouvi. Agora, deixa eu te falar, a medicação não é a única opção, né? Não é a única opção. O que eu também percebo é que as mães procuram o médico cheio de reclamação, mesmo porque a reclamação vem da escola, né? A escola reclama para a mãe reclama para o médico medica, aí a criança volta para a escola ou mais agitada ou sonolenta, e aí a escola volta para a mãe que volta para o médico. Pergunta, a escola pode contestar laudo? A escola pode contestar a medicação? Não. Quem pode contestar o atendimento médico, do ponto de vista jurídico, é perito. É outro médico que está na função de perito. Mas o médico psiquiatra que trata criança e família, ele vai ouvir a escola sim, porque ele quer o melhor para a criança, ele quer o melhor para aquele ambiente que a criança está frequentando. Mas a gente tem que... Eu estou fazendo mestrado em psicologia, mas a minha co-orientadora ela é da FAI, que é a Faculdade de Educação. Quando eu entrei nesse mestrado, o meu objetivo... Você sabe que eu gosto de resolver meus problemas, então eu vou para as especializações para resolver meus problemas. Meu problema era que as escolas estavam assim, transformando a minha vida no inferno e a vida dos meus pacientes também no inferno. E eu pensei assim, eu vou desenvolver um projeto, vou fazer alguma coisa e vou mudar a situação que está acontecendo, porque isso está me incomodando. Quando a gente vai ver a realidade, porque eu não sou professora, eu sou psiquiatra, a realidade das escolas está insustentável. Hoje em dia, a escola são 25 crianças entre 4 e 5 anos. Eu vou te falar esse dado que eu li ele hoje para colocar no meu projeto. No mínimo 25 crianças. Não, é no máximo 25 crianças. 25, no mínimo 15, no máximo 25. Como que uma professora com crianças de 5 a 4 anos, com 25 crianças numa sala, uma professora e mais 3 crianças autistas ou 2 crianças com TDAH e uma autista, como uma única professora com crianças de 5 a 4 anos vai dar conta de lidar com aquelas crianças? Ela não vai dar conta, é humanamente impossível. Até nas recreações, nos eventos que a gente vai de recreação, tem um número, um recreador para cada 10 crianças. Então, assim, ninguém está olhando o lado dos professores. A gente tem que olhar que as professoras elas estão querendo um aumento da medicalização, elas estão querendo meninos quietos, porque elas não estão tendo condições de trabalho. Está impossível condição de trabalho. E aí, na disposição do regulamento para a escola especial, são de 8 a 15 crianças para uma professora. As escolas especiais, elas não são o lugar da criança, mas elas são o lugar onde a criança está na melhor condição arquitetônica possível para a professora trabalhar. Então, as escolas especiais, elas têm essa vantagem. É 1 ou 2 professoras para 8 a 15 crianças. Então, se nós desejamos uma sociedade inclusiva, com escolas inclusivas, a gente tem que começar a estudar o que está acontecendo nas escolas para exigir mudanças. No 2º grau é 40 pessoas, como que vai ter 40 adolescentes? Eu já fui adolescente, eu não era adolescente fácil, não. Se eu falo pra caramba hoje, e eu tô medicada, você imagina antes. Como
que uma professora vai ficar, uma professora com 40, sendo que a gente tem a neurodiversidade dentro daquela sala? É humanamente impossível. Então, as escolas estão demandando muito mesmo da saúde mental, mas porque a infraestrutura e as condições de trabalho estão muito difíceis. E não adianta eu capacitar o professor com a melhor capacitação. A minha conclusão do mestrado é essa. Não adianta eu dar capacitação. Você sabe que eu gosto de falar e de fazer palestra. Não adianta eu dar se a realidade daquela professora é uma sala com uma professora, 25 crianças, e no mínimo 3 crianças mais diferentes ou difíceis. Está impossível as escolas. Então, as mães têm que também olhar para o lado das professoras. Então, a gente tem que avaliar a realidade, não só a nossa realidade. Eu tive que sair do consultório da psiquiatria para ir para a escola para saber o que estava me incomodando. E eu descobri o que estava me incomodando. E é essas questões que estão me incomodando. E estão incomodando todo mundo. Que está incomodando todo mundo. E eu também percebo isso. As escolas pressionam as mães, porque as escolas querem a criança quieta. As mães não sabem se aquela medicação, na verdade, está dando certo, se não está dando certo. E aí, volta para o médico, né? E eu acho que fica um ciclo vicioso. Fica um ciclo vicioso das crianças super medicadas em relação à reclamação da escola. A escola quer a criança quieta, sentada, aprendendo. Gente, é claro que tem criança que tem os transtornos de aprendizagem, que precisam de mais atenção. Mas é o que eu também percebo e recebo ligação de pessoas da escola, de educadoras, questionando os diagnósticos. Liliane, o que é que você acha? Eu falei assim, eu não sou médica. Eu acho que deve procurar pedir à família para pedir uma reavaliação. Então, e essa pressão que a escola causa cria um mercado capitalista que realmente é uma questão de mercado capitalista mesmo. Se tem a demanda, vão surgir profissionais para atender a demanda. Tem bons profissionais e profissionais muito ruins, que não estão interessados no bem-estar do meu paciente, só estão interessados no dinheiro e que vão fazer diagnósticos rápidos, diagnósticos levianos, vão prescrever medicações da moda. Então, a gente tem que pensar, eu sempre falo com as mães, você sabe disso, que eu tenho que acreditar na mãe, porque a mãe quer o melhor para o filho dela, mas eu tenho que dispensar tempo na consulta, eu tenho que ouvir, eu posso estar errada. Se a mãe falou que eu estou errada, eu tenho que avaliar, será que eu estou errada mesmo? Eu posso estar, não sou Deus, eu posso errar. Então, a grande maioria dos médicos fast food, que a gente vê que estão hipermedicando as crianças, são médicos assim sem experiência, que fez uma pós-graduação no final de semana, que só quer o bem-estar financeiro, que quer ganhar dinheiro no TikTok, quer ganhar dinheiro no Instagram, quer ganhar dinheiro e quer oferecendo cursos. Não, mas se oferece curso, pelo menos você não está lascando, dando diagnóstico errado e dando remédio errado, você está pelo menos capacitando. Eu sou contra aqueles que, procure minha equipe, nós vamos fazer... Quem é médico sabe. Tem um famosinho aí do mundo do autismo que ele não dá o diagnóstico. A equipe dele faz uma avaliação pelo WhatsApp para poder marcar e dar o diagnóstico. Gente, não existe diagnóstico médico mediúnico, não. A gente tem que avaliar o paciente, tem que ver o paciente. E a teleconsulta, ela pode ocorrer, não sendo presencialmente, mas em 180 dias ela tem que ser presencial. Você não pode acompanhar um paciente sem não ter avaliado ele presencialmente. Eu sempre avalio presencialmente na primeira consulta e faço acompanhamentos por teleconsulta. Mas a gente tem que ter critério de qualidade. E a gente sabe aquilo que é bom e aquilo que não é. Mas às vezes a gente quer ir pela fórmula mais fácil, para o caminho mais fácil. Não existe nada fácil, não existe almoço de graça. Então, para a gente ter um filho independente de transtorno ou não, a gente tem que gastar tempo, a gente tem que sentar, tem que conversar, tem que educar. Hoje em dia está chegando no consultório particular e no SUS também, muitas crianças com diagnóstico de transtorno opositor desafiador, sem um transtorno psiquiátrico de base. Assim, a criança é mal educada, então? Porque transtorno opositor desafiador, quando você vai ler os critérios diagnósticos, é uma criança que não tem um bom comportamento. Então, ela é só mal educada ou ela tem, geralmente, ocorre o contrário. Ela tem um transtorno psiquiátrico de base que causa uma desregulação de humor, que causa impulsividade, descontrole emocional, que vão causar os transtornos e aí que vai dar o transtorno opositor desafiador. Não, na minha opinião, tá? Minha opinião de Michele médica, não existe TOD, somente TOD. Quando chega para mim e fala, tem TOD, eu pergunto, e o Quick? Você gostou também? Porque assim, aí o ovo maltine também é bom,
Porque só o TOD unicamente, ele não existe, ele tem que vir junto com outras questões, porque ele tem um prognóstico, ele tem uma história. O transtorno opositor desafiador, ele tem outros transtornos juntos e ele vai ter um desfecho lá na frente se ninguém fizer nada. Todos os transtornos psiquiátricos, eles têm uma história. É uma fotozinha de um filme que, se ninguém fizer nada, minha intervenção vai dar um filme errado. Então, a gente intervém. Eu falo isso com os meus pacientes, com meus adolescentes e as minhas crianças. Você vem no psiquiatra da infância para você não ser doido. Se você não vier, você vai ser doido lá do cabo de adulto. Então, venha, faça as coisas que eu te oriento, vão fazer tudo direitinho, você não vai ser doido. A psiquiatria da infância, ela trabalha basicamente com a prevenção e com a diminuição de danos. Então, a gente trabalha para evitar que as pessoas tenham transtornos mentais graves, ou se tiver, com menos disfuncionalidade, com melhor qualidade de vida, com melhor funcionalidade. Sim, porque hoje tem um transtorno, tem um T para tudo. E é um transtorno para chamar de seu. Cada um tem um transtorno para chamar de seu, é tipo isso. Então, se a criança é muito agitada, ela é TDAH. Se a criança responde, é agressiva, ela tem TOD. Então, tem um monte de T aí. Tem a criança, altas habilidades não é diagnóstico. Ser inteligente não é diagnóstico. E altas habilidades, eu atendo no consultório crianças que têm altas habilidades e estão recebendo diagnóstico de autismo, gente. Tá difícil. Sinceramente, tá difícil. Não, mas as crianças com altas habilidades, as crianças superdotadas, também têm dificuldade. Mas é porque elas são inventivas, elas são criativas, elas são desafiadoras, e quando elas descobrem elas descobrem formas muito mais elaboradas para burlar a regra, e formas inusitadas, diferentes, e aí, mas como que ele fez isso? Não pode, uma criança normal não faz isso. Aí vai o médico que não sabe, não conhece criança, vai e fala que o menino é autista, ou que ele tem um transtorno. Não, é um menino inteligente, ele deu um nó na mãe dele lá, e a gente tem que se preparar para dar para ele mais recursos, para ele não ter tempo ocioso, para ele não aprontar. Então, ok. Então, tem características muito positivas e tem características muito negativas. Então, a mãe... Tudo na vida tem. Mas aí a mãe já chega no consultório e fala assim, o meu menino é agitado, ele não olha olho no olho, ele não fixa o olhar, ele tá cheio de estereotipias aí, tudo para elas é estereotipias, mas ele é muito inteligente. Olha, ele responde, ele sabe, ele fala, ele conta caso. Então, tem característica positiva e negativa. E aí, para chegar no diagnóstico? Aí confunde todo mundo, né? Não, aí é o acompanhamento. É acompanhamento longitudinal. Psiquiatra, ele é como um médico de saúde da família, só que para as questões mentais. Às vezes, eu tenho paciente que eu demorei 3 anos para fazer diagnóstico, porque o caso era de um jeito, depois apresentava de outro, e aí depois apresentou de outro. Eu estou falando de uma adolescente com transtorno bipolar. Ela chegou com 11 anos, e aí com 14 ela abre um surto de mania, que aí a gente fechou direitinho o diagnóstico. Porque psiquiatria na infância é isso. A criança, ela vem com alguns sintomas que eu vejo. O sintoma é aquilo que eu vejo, aquela manifestação fenomenológica que eu vejo. E aquilo pode ter um monte de desfecho. Então, eu tenho que acompanhar longitudinalmente. Uma coisa que acontece em consultório particular é quando o paciente chega em mim, ele já passou por todos os psiquiatras que tem em Belo Horizonte, já passou pelos meus professores, já passou pelos meus colegas, já passou por todo mundo. Aí chega em mim, é muito mais fácil fazer o diagnóstico, muito mais fácil acertar, não o diagnóstico, mas acertar o diagnóstico e o tratamento, porque todos os outros médicos extremamente capacitados fizeram coisas, e aí a pessoa desistiu do tratamento, achou que o médico era ruim e foi no outro. Aí o outro fez o outro passo, aí não gostou, foi no outro. Aí chegou em mim, é muito mais fácil, já não tem mais nada para fazer, então eu vou tentar a última alternativa. Então, a gente tem que manter o relacionamento com o psiquiatra de forma longitudinal, porque aí o psiquiatra vai ver aquele filme com várias fotografias, ele vai dar conta de falar do desfecho do filme. Mas as mães estão procurando mais de um profissional, por quê? Porque elas querem escutar que o filho não é autista? Ou é porque elas não estão dando conta do tratamento proposto pelo primeiro médico? Eu acho que é muita informação, é uma bomba de informação. Muitas propagandas. Aí tem médicos que são bons. A grande maioria dos médicos bons, eles não fazem tanta propaganda. É mais boca a boca mesmo. Ou estão dando aula, são professores, estão vendendo curso. E aí sobra o mercado dos picaretas. Aí a mãe vai em um que passa uma coisa mágica e não resolve. Aí vai no outro, não resolve. Vai no outro, não resolve.
Eu acho que é muita ansiedade da mãe, muita informação que a mãe tem que tá buscando, e aí ela não tem mais aquele recurso familiar, aquela rede familiar, aquela avó para dar uma opinião sensata. Às vezes são famílias, são mães solo, que elas não têm com quem dividir. Eu tenho mãe que já foi na consulta psiquiátrica do filho pedir conselho para ela, porque eu era a única pessoa que parava para escutar ela. Porque eu falei que eu sou psiquiatra porque eu gosto de gente, eu gosto de escutar as pessoas. Então, assim, às vezes as mães estão muito em busca de tudo, elas ficam confusas. A gente fica confusa, a gente médico fica confuso, por que elas não vão ficar? Para encerrar, então, porque eu acho que a gente já aprendeu demais hoje, meu Deus do céu. Para encerrar, então, existem vários sinais muito específicos que vão conforme a idade, conforme o nível de autismo. As mães podem observar tanto na comunicação, na interação, no comportamento da criança. Em qual momento pedir ajuda, então? Nesse mundo vasto de informação, nesse mundo vasto de fake news, nesse boca a boca entre mães, né? Todo mundo dá o diagnóstico, professor, vizinho, pai, padrasto, todo mundo dá o diagnóstico de autismo. Como as mães podem se preparar e o que elas devem observar para realmente conseguir, né, um diagnóstico preciso? Então, a gente tem um instrumento que chama a carteira da criança, que é o passaporte da criança, já recebeu vários nomes, está na 23ª ou 24ª edição. A carteira do seu filho, de 0 a 10 anos. A carteira de vacina. A carteira de vacina, o cartão da criança. De 0 a 10 anos, ele tem lá o instrumento de desenvolvimento da criança, que foi desenvolvido por um médico brasileiro. Do mesmo jeito que tem um instrumento que chama Denver, que foi desenvolvido por um médico nos Estados Unidos para acompanhar o desenvolvimento da criança, tem a nossa carteirinha, nosso cartãozinho da criança, que lá tem o instrumento de desenvolvimento. Então, a mãe pega a carteira, folheia a carteira e olha lá o instrumento de vigilância para o desenvolvimento. E vai acompanhando, vai fazendo lá, fala, uma criança com 30 meses tem que estar falando isso, tem que estar fazendo isso. Observa lá. Ah, meu filho não está fazendo. Preenche a carteira e vai no médico do postinho, vai no médico da família e fala, olha, meu filho não está acompanhando, eu estou preocupada. E aí vai para o pediatra vai avaliar e vai encaminhar para o especialista. É muito mais fácil a gente, por mais que a gente esteja numa sociedade ultramoderna, com milhares de recursos, a gente é gente, vamos voltar para o básico, vamos lá para a carteirinha da criança, vamos conversar com o pediatra, vamos conversar com o médico de saúde da família, porque são as pessoas que estão dispostas e que são sensatas para poder dar uma boa observação, um conselho técnico médico adequado. Então, é importante isso, né? A gente voltar para o básico e seguir a carteira da criança. A Sociedade Brasileira de Pediatria acompanha a carteira, faz capacitação, faz atualização na carteira, dá muitas dicas. Então, assim, na dúvida, não quer cair em truques de picareta, acompanhe o perfil da Sociedade Brasileira de Pediatria. A Sociedade Brasileira de Pediatria é uma sociedade muito séria que leva o desenvolvimento infantil de forma muito séria. É muito importante estar acompanhando. Se você está na dúvida, acompanhe o perfil deles, que não tem jeito de errar. Acompanhe a informação confiável. Confiável. Te agradeço muito. Eu acho que deu para a gente ter, assim, uma noção. E, gente, procurar informação em canais confiáveis, conversar com médicos competentes e, se tiver dúvida, procura um profissional. Percebeu um sinal diferente na criança, procura um profissional. As mães conversam com o vizinho, com a professora, com familiares que querem que a criança seja autista. Então, procura um profissional capacitado, qualificado, para tirar a sua dúvida. Eu queria agradecer a participação da doutora Michele, eu tenho certeza que foi um papo muito informativo, a gente aprendeu bastante hoje. Então, se você acompanha Altos Papos, compartilhe, convide outras pessoas para assistir os nossos episódios também. Comente também a sua dúvida, comente o que você está achando dos programas. E eu quero ressaltar que esse programa só é possível graças ao incentivo que nós recebemos através da Lei Paulo Gustavo aqui em Santa Luzia.